Olá, meu nome é Samara Rosa, sou professora e contadora de histórias. Estou aqui para apresentar algumas sugestões de trabalho com literatura e direitos humanos na escola, a partir desta obra literária, o livro de contos Histórias de Acordar, que foi inspirado nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A premissa da criação do livro foi a ideia de que a arte, em especial a literatura, pode reformar conceitos, ampliar consciência e expandir direitos a todos. Utilizando este livro na escola, você terá oportunidade de promover debates, ampliar o vocabulário dos seus alunos, promover ações de escrita e, sobretudo, formar novos leitores com um olhar crítico sobre o mundo em que vivemos. Quero lembrar que você pode fazer download gratuito da obra em PDF no site do projeto. Digita aí historiasdeacordar.com.br. Neste site você vai poder baixar o livro e também 2 cadernos de apoio pedagógico, contendo orientações e atividades. Vamos então falar de um deles, o pequeno manual de experiências literárias compartilhadas com mediação em direitos humanos, escrito pela Penélope Martins, que é também uma das autoras do livro Histórias de Acordar. Pois então, neste caderno, a Penélope nos diz que a leitura literária oferece um recurso para o autoconhecimento, com a ressignificação das relações sociais. Isso acontece porque a literatura nasce da tradição ancestral de contar histórias, o que, por sua vez, está relacionada com a necessidade humana de transmitir conhecimentos, compartilhar experiências, manter viva a memória e criar possibilidades para a vida plena em grupo. Nos diz ainda Penélope Martins que é preciso alcançar no autoconhecimento uma percepção de que os outros também existem e pensam e agem e que todos juntos compartilham um espaço único, um tempo que é comum. Você, professor, você, professora, agentes de leitura tão fundamentais nesse processo de transformação social, podem estar se perguntando de que forma a literatura pode promover tanta coisa, não é mesmo? Pois é, a partir da leitura de textos literários, podemos fazer correlações com nossas experiências de vida. Reconhecemos nossos desejos, nossas alegrias, nossas tristezas, nossos impulsos para mudanças que queremos para o mundo. Mas basta ler? Não. O diálogo que a arte nos provoca é abrangente e transcende a obra artística, suscitando questionamentos nas práticas coletivas, mobilizando pontos de vista, divergências e ligações sociais. Veja no site também o segundo caderno de apoio pedagógico, onde o autor Fernando Arosa nos propõe as chamadas trilhas de leitura, uma estratégia para favorecer a mediação de leitura e impulsionar o debate em direitos humanos, estimulando a interação entre os leitores. Outro ponto importante é que a partir da leitura dos contos, você poderá propor leituras variadas, utilizando seus conhecimentos e sensibilidade, embasando-se também nos preceitos da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, como vocês já sabem, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. É importante que tenhamos uma base para propormos uma orientação para o trabalho com o estudante leitor. A leitura forma pessoas, cidadãos, grupos, coletividade. Então, mantenham-se sempre conectados com o que prescreve a BNCC em relação a conhecimentos, competências e habilidades que o nosso trabalho pode fomentar nos estudantes. E como diz o próprio texto do documento, é orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que a base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
São vastos os caminhos a seguir e são muitas as competências e habilidades traçadas com o intuito de organizar um campo tão importante que é a educação. A leitura é um desafio constante e temos na BNCC competências específicas que tratam do desenvolvimento dessa habilidade. Não vamos tratar aqui, nessa brevíssima apresentação, de todas as competências nem de todas as habilidades, mas é importante que alguns destaques sejam feitos. Por exemplo, a 9ª competência específica de língua portuguesa para o ensino fundamental. Ela nos diz que é preciso envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Pois bem, os contos do livro Histórias de Acordar, além de possibilitar ao leitor momentos de fruição, estética e encantamento, podem também favorecer a construção de diálogos sobre a realidade social em que vivemos. Como pontua a BNCC, podemos reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Leitura, portanto, não é somente decifrar códigos, mas participar da construção de sentidos e da ressignificação de consensos. Pensemos agora em outro destaque importante a ser feito para orientar nossa leitura dos contos aqui apresentados. O mediador ou a mediadora dessas leituras pode ter como objetivo, por exemplo, trabalhar a prática da linguagem no campo de atuação da vida pública. Vamos a um exemplo do que se pode fazer a partir da leitura dos contos neste campo de atuação. A habilidade EF69-LP22, descrita na BNCC, envolve o domínio da língua para produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando propostas, justificativa, objetivos, ações previstas, etc., levando em conta seu contexto de produção e as características do gênero em questão. Como já foi dito, apresentar ao leitor textos literários e, a partir deles, traçar leituras diversas, dialogando com o mundo e fortalecendo as habilidades de leitura, escrita e oralidade, além de estabelecer relações sociais importantes, possibilita o prazer do conhecimento. Muito bem, por hora é isso, minha gente. Professores, professoras, agentes de leitura, a leitura compartilhada, mediada pelos preceitos dos direitos humanos, em diálogo com as competências e habilidades de língua portuguesa apresentadas pela BNCC, além de outras formas de transversalidade com outros componentes curriculares, fará de vocês agentes transformadores, criadores de múltiplas narrativas, escritores e oradores de seu tempo. Boas leituras!